Um jogador que conseguiu unir plasticidade com jogo objetivo e vertical, típico brasileiro habilidoso e franzino, sendo até recusado em vários clubes por isso. No entanto, Juninho Paulista não desistiu do seu sonho, e quando teve oportunidades, mostrou que poderia ser baixinho de estatura, mas compilava ali um futebol gigante. Símbolo de uma era vitoriosa da seleção, ele marcou seu nome também nos clubes. Hoje você vai conhecer a história dele, Juninho Paulista. Oswaldo Giroldo Júnior, ou simplesmente Juninho Paulista, nasceu no dia 22 de fevereiro de 1973, em São Paulo, capital. Quando moleque, iniciou a carreira como futebolista no futebol de salão, atuando no Juventus da Moca. Teve o privilégio de ser de uma família de classe média, então Juninho teve a tranquilidade e o apoio dos pais para tentar o sonho de ser profissional um dia. E as habilidades adquiridas no futebol de salão o ajudaram quando ele foi para o campo, mostrar seu talento no time do Ituano. Jogou muito bem no clube do interior paulista no campeonato estadual e chamou a atenção de um gigante, o São Paulo. Sob os olhares do mestre Tele Santana, o jovem foi se desenvolvendo numa equipe repleta de craques. Sendo assim, não teve tantas oportunidades no time, mas quando participava mostrava muita habilidade e capacidade técnica. O São Paulo, por sua vez, atravessava a melhor fase da sua história e ganhou muitos títulos relevantes. O tricolor do Morumbi venceu a Libertadores de 1993, conseguindo, aliás, um bicampeonato, pois já havia vencido em 92. Além disso, faturou a Supercopa Libertadores, sem contar com a Recopa Sul-Americana. E para coroar esse ano sensacional, o São Paulo bateu o Milan na final da Copa Intercontinental de Clubes no Japão e foi o melhor time do planeta. O Juninho jogou 30 partidas e marcou 3 gols nesse ano de 93. Já no ano de 1994, o São Paulo continuou voando. A equipe foi vice do Paulista e semifinalista da Libertadores. O Juninho ganhou maior minutagem e protagonismo na equipe foi nesse ano, principalmente quando atuava pelo conhecido Expressinho. Um fato curioso é que ele chegou a jogar 2 partidas no mesmo dia, nesse ano aí de 94. Uma pela Copa Conmebol e outra pelo Brasileirão. E o Meia ajudou o São Paulo a vencer justamente essa Copa Conmebol, assim como a Recopa Sul-Americana. Mais 2 grandes troféus para a galeria do São Paulo e para o Juninho. Isso representou uma grande ascensão e visibilidade de outras equipes, tanto do Brasil quanto do exterior. O meio-atacante fechou o ano com 70 partidas e 13 bolas nas redes. Já no ano de 1995, o São Paulo não ganhou troféus, mas individualmente falando, o Juninho Paulista comeu a bola. Isso rendeu a ele, além de uma convocação para a seleção principal do Brasil, uma transferência para o futebol do exterior. Na metade do ano, então, deixou o tricolor para defender o Middlesbrough da Inglaterra, que pagou mais de 5 milhões de euros pelo seu passe. Com a camisa do São Paulo, Juninho Paulista esteve em campo em 141 jogos, marcou 22 gols e ganhou 6 títulos. A estreia com a amarelinha foi no amistoso contra a seleção da Eslováquia, na goleada do Brasil por 5-0. O Juninho atuou os 90 minutos daquela partida. E o seu primeiro gol pelo Brasil veio meses depois, ainda em 95, e foi justamente no país no qual ele foi jogar, no amistoso contra os ingleses. O Brasil ganhou aquela partida de 3-1 de virada, e o Juninho foi o destaque do amistoso, com um belo gol de falta e uma linda assistência para o Ronaldo Fenômeno. A partida teve caráter de competição amistosa, na qual ficou conhecida como Copa Umbro. No mesmo ano, disputou a Copa América com a Seleção. Foi titular e camisa 10 do time, que passou pela Argentina nas quartas de final, porém, acabou perdendo para o Uruguai nos pênaltis na grande decisão e foi vice-campeão. Diante de um futebol e uma cultura completamente diferente, o Juninho não se adaptou logo de cara. Havia sido apenas o segundo jogador brasileiro na história a jogar na Premier League. Jogando em um clube mediano no cenário local, não teve o mesmo destaque que no São Paulo, mas contribuiu com a equipe na 12ª colocação do inglês naquela temporada. E quando essa temporada chegou ao fim, ele integrou a seleção olímpica do Brasil, que tinha caras como Ronaldo Fenômeno e Bebeto. Eles fizeram parte de mais uma tentativa frustrada da seleção de ganhar os Jogos Olímpicos.
pois na fase de semifinal, o Brasil perdeu da Nigéria num jogo histórico. O Juninho deu uma bela assistência de peito para um gol do Flávio Conceição, e a seleção canarinha perdeu diversas oportunidades de matar a classificatória. Então os nigerianos eliminaram o Brasil pelo gol de ouro. Uma vitória por 4-3, então a Nigéria avançou à decisão. Na temporada de 1996 e 1997, o Middlesbrough fez campanhas bem controversas. Isso porque a equipe foi finalista das duas Copas. Chegou na final da Copa da Liga Inglesa, mas perdeu para o Leicester no jogo de desempate por 1-0, amargou esse vice-campeonato. Além disso, o Middles foi finalista da Copa da Inglaterra, quando perdeu de 2-0 para o Chelsea na final. Com dedicação total às Copas, o clube deixou a Premier de lado. O resultado disso foi o rebaixamento para a Championship. Mesmo com o desempenho péssimo, o Juninho jogou tanta bola a ponto de ser eleito simplesmente o melhor jogador daquela edição da Premier League. Diante disso, o Atlético de Madrid desembolsou quase 15 milhões de euros para fazer a sua contratação, depois de uma temporada que teve 45 partidas e 15 gols marcados. Depois da temporada monstruosa, foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa das Confederações de 1997. Começou o torneio do banco, mas ganhou a titularidade, e foi peça importante naquela campanha vitoriosa do Brasil, que bateu a Austrália simplesmente por 6-0 na final para ficar com a taça. Na temporada de 1997 e 1998, começou sua jornada com a camisa do Atlético de Madrid. O time foi quinto colocado no Campeonato Espanhol e semifinalista da Copa da UEFA. A grande baixa para o Juninho, grande baixa da sua carreira, aliás, foi ter quebrado a fíbula numa entrada do defensor Michel Salgado, que na época atuava no Celta de Vigo, e ele sequer foi expulso de campo, recebeu apenas o cartão amarelo. Esse aí foi um período muito difícil na carreira do jogador, isso porque aconteceu em fevereiro de 98. Ou seja, o craque até se recuperou de forma surpreendente às vésperas do Mundial daquele ano. Jogou 2 partidas antes da convocação final, mas mesmo assim não foi chamado, ficando muito frustrado com a decisão de Zagallo. Recebeu o total apoio dos companheiros durante o tempo de recuperação, e a lesão atrapalhou muito a estadia do Juninho no Atlético. Apesar de ter tido grandes lampejos, não foi aquele estouro que se esperava dele. O clube de Madrid não ganhou taças, embora tenha passado perto na Copa do Rei e na Copa da UEFA. Ele então assinou um contrato de empréstimo para voltar ao Middlesbrough, porém nem chegou a voltar para Madrid. No clube da capital espanhola, o Juninho somou 75 partidas e 22 gols marcados. De volta à primeira divisão do futebol inglês, o Juninho retornou ao Middlesbrough, clube no qual estava construindo identificação com o torcedor. Ele jogou bem novamente, porém não teve continuidade com a camisa do clube, pois optou por voltar ao Brasil. Então, no novo contrato de empréstimo, foi integrar o time do Vasco da Gama ainda no ano de 2000. E ele caiu como uma luva no timaço que o Vasco tinha naquela época. O Vasco é um clube grande, um clube que merece estar em mares tranquilos e também navegando aí na frente de todos. E o Juninho Paulista, que até então era só Juninho, adotou o Paulista por conta da presença do Juninho pernambucano. Jogando em um dos melhores times do Brasil, a possibilidade de voltar à seleção aumentava. E não por acaso, conseguiu com o Vascão vencer a Copa Mercosul, depois de uma virada incrível para cima do Palmeiras no antigo Parque Antártica. Virada histórica por 4-3. Com o gol do Juninho e 2 pênaltis sofridos, além da taça. Mais importante ainda foi a conquista do grande João Avelange, o campeonato brasileiro daquele ano de 2000. Na decisão contra o Bom São Caetano, vitória por 3-1 no Maracanã e conquista nacional. Para fechar com chave de ouro, foi eleito o melhor jogador do campeonato. E o Vasco bateu na trave no Mundial de Clubes, quando foi derrotado pelo Corinthians nos pênaltis. Fechou esse ano com 41 jogos e 12 gols marcados. No ano seguinte, de 2001, o Vasco não conseguiu repetir as mesmas grandes atuações do ano anterior e ficou em branco. O relacionamento com o clube já não era mais o mesmo, e com a reclamação de salários atrasados, quis deixar o Cruz Maltino e foi justamente jogar no maior rival, no Flamengo. No Vasco, o meia disputou 85 partidas, marcou 30 vezes e ganhou 2 troféus. Nesse ano de 2001,
o Juninho participou da campanha desastrosa da seleção brasileira na Copa América daquele ano. O Brasil perdeu para Honduras nas quartas de final e foi eliminado do torneio continental. E o Flamengo também não vivia grande momento nesse ano de 2002, apesar de ter sido semifinalista da Copa dos Campeões Regionais. Terminou o Campeonato Brasileiro apenas na 18ª colocação e ficou a apenas 3 pontos do rebaixamento. Nesse ano de 2002, no Flamengo, o Juninho disputou 28 partidas e ainda anotou 14 gols. Ainda como jogador do Mengão, foi um dos 23 convocados por Felipão para a Copa do Mundo de 2002. Começou como titular, sendo sempre sacado no segundo tempo dos jogos, e ele chegou a perder a vaga durante o torneio para o Kleberson, e na final entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo contra a Alemanha e ficou até o fim. O Brasil venceu a seleção alemã por 2-0 e conquistou a sua 5ª estrela na camisa. Sendo assim, o Juninho se sagrou pentacampeão do mundo em 2002. Depois que saiu do Flamengo, se desvinculou de vez do Atlético de Madrid e colocou fim a uma série de empréstimos, indo atuar no Middlesbrough mais uma vez. E nessa temporada de volta, ele não foi muito utilizado. No ano de 2003, o Juninho Paulista encerrou suas participações na seleção brasileira. Foi num jogo contra a seleção jamaicana. Com uma concorrência muito pesada, ele não fez parte do ciclo para o Mundial da Alemanha de 2006. Sendo assim, defendendo a amarelinha, o meia foi a campo em 53 oportunidades, marcou 5 gols e ganhou 2 títulos, incluindo, obviamente, uma grande Copa do Mundo. Na temporada de 2003 e 2004, seguiu no clube inglês e foi muito influente para a equipe, tanto dentro do campeonato inglês quanto na Copa da Liga Inglesa, que de forma surpreendente, o Middlesbrough conseguiu o título de maneira invicta. Tirou o Arsenal na semifinal e na decisão bateu a equipe do Bolton por 2-1 para ficar com aquela taça. Até hoje é a maior da história do clube. Quando a temporada acabou, o Juninho deixou o Middlesbrough como um grande ídolo e muito querido pelo torcedor. Acrescido a isso, no ano de 2008, ele foi eleito pelo jornal inglês The Sun o melhor jogador brasileiro na história da Premier League. No clube, o craque somou 155 partidas, marcou 34 vezes e ganhou um título. Foi jogar então no Celtic da Escócia, e como já estava sendo bastante atrapalhado por uma sequência de contusões, não conseguiu ter destaque na equipe. A passagem sem brilho pelo futebol escocês, apesar de alguns lampejos e várias assistências, não durou muito. Então, ainda no ano de 2005, o jogador deixou o futebol europeu para retornar ao Brasil. No Celtic, o Juninho foi a campo em 22 jogos e marcou um gol. Jogar no Palmeiras fez muito bem ao meio-campista, que retomou seu bom futebol e foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na boa campanha da equipe no Brasileirão de 2005, que resultou na 4ª colocação e, consequentemente, uma vaga para a Copa Libertadores do ano seguinte. No ano, atuando com a camisa do Verdão, o meia jogou 39 jogos e marcou 14 gols. No ano de 2006, prosseguiu no Palmeiras e disputou a Liberta. Porém, o time do Palestra Itália caiu logo na fase de oitavas de final, ao perder para o São Paulo. No Brasileiro, o time não conseguiu repetir o desempenho do ano anterior e acabou só na 16ª posição na tabela. No final de 2006, já experiente, deixou o Palmeiras, agora para assinar com o Flamengo. No Verdão foram 68 partidas e 20 gols marcados. Em janeiro de 2007 se apresentou na Gávea. Acabou por ser preterido por outros jogadores e figurar no banco de reservas da equipe ou ser sacado durante os jogos, como aconteceu numa partida contra o Defensor Sporting na Libertadores. Insatisfeito com a situação, chegou a peitar o treinador do time, Ney Franco, e eles discutiram. Dias depois, teve seu contrato rescindido pela diretoria do Mengão. Somando então as duas passagens, o Juninho somou 45 partidas e 14 gols marcados no Flamengo. Passou alguns meses sem clube, até que foi procurado pelo Sydney da Austrália e assinou com a equipe. Passou pouquíssimo tempo lá, até que não teve o seu contrato renovado para a temporada de 2008-2009 e foi embora do país. No Sydney, o Juninho disputou apenas 14 jogos e não chegou a balançar as redes.
Ficou mais de um ano longe do futebol, até que retornou em 2009, na parte administrativa do Ituano, que jogava a Série D do Brasileiro, e clube que o revelou para o futebol. No ano seguinte, 2010, resolveu então voltar aos gramados, atuando no Paulistão daquele ano. O time do Ituano não foi bem, mas a qualidade do Juninho, mesmo com quase 40 anos, foi decisiva para ajudar o clube a não cair para a Série A2 do estadual. O Ituano precisava vencer seu último jogo contra a Portuguesa no Canindé para não ser rebaixado. Saiu perdendo por 2-0, mas virou no segundo tempo com um golaço do Juninho Paulista. Juninho Paulista em sua despedida! Nesse cenário conturbado e com roteiro heróico, o jogador pendurou as chuteiras. Respira, agora vai. É difícil falar, né? Eu acho que o final de carreira sendo rebaixado com uma equipe que eu pretendo fazer muito ainda, seria muito difícil pra mim. Eu acho que fizemos por merecer também no segundo tempo virar esse jogo. E aí eu termino minha carreira de cabeça erguida e tentando no próximo ano fazer coisa melhor aqui pro Ituano. Com a camisa do clube, o Juninho somou 44 jogos e 12 bolas nas redes. Somando todas as equipes, o Juninho Paulista jogou 649 jogos, marcou 155 gols e ganhou 9 títulos. No ano de 2019, foi anunciado como coordenador da seleção brasileira, após a saída de Edu Gaspar, que foi trabalhar no Arsenal. O Juninho, então, faz parte da comissão técnica do treinador Tite no ciclo do Brasil para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Um arranque que zagueiro nenhum parava. Aquela típica jogada de passe e corrida para receber em velocidade, aliado a chutes poderosos. Um meio-campista que deixa saudade no torcedor brasileiro pela sua capacidade técnica muito fora da curva. Autor de várias obras de arte ao longo da carreira e, mais que isso, sempre gols decisivos. O Juninho foi um cara que não se escondia em partidas grandes e não se amedrontava com os zagueiros. Esse então foi o grande Juninho Paulista. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e o canal com os seus amigos, e semana que vem tem mais, então até a próxima aí, falou!